O Marechal Zhukov. Vamos ver. O Zhukov nasceu em 1896 numa família muito pobre. Ele ingressou no exército do czar, né? E quase foi recusado porque não tinha altura suficiente para ser militar da cavalaria. Foi ferido na guerra e depois entrou para o Partido Comunista e participou dos principais movimentos militares do início da União Soviética. Ele adquiriu muita experiência nessas campanhas e foi ascendendo dentro do Exército Vermelho, principalmente também ele e vários outros oficiais, devido aos expurgos de 1937 que o Stalin fez, que afastaram muitos oficiais e abriu caminho para outros. E ele entendeu, como poucos oficiais na União Soviética, os princípios da guerra mecanizada. Em 1939, pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial, ele venceu os japoneses na Batalha de Khalkhin Gol, no extremo leste da Rússia. Há quem diga que essa batalha deixou o Japão distante ou desencorajou o Japão de entrar em guerra com a União Soviética no futuro. Eclode a Segunda Guerra Mundial e os alemães invadem a União Soviética. O Zhukov se torna o homem de confiança do Stalin, porque eles trabalharam junto no Stavka e acabaram estando muito bem. Nenhum dos dois era de fácil convivência, mas o Stalin escutava o Zhukov, ele tinha respeito pelas opiniões e pela competência do Marechal. Há quem diga que o Stalin só decidiu não abandonar Moscou porque o Zhukov disse para ele que era possível defender a cidade, enfim. Mas a defensiva de Moscou foi uma das grandes derrotas impostas aos alemães. Dali para frente, o Zhukov estaria à frente de todos os movimentos do exército soviético, né? Stalingrado, Leningrado, ofensiva em direção a oeste. Ele era praticamente o bombeiro do Exército Vermelho. Todos os incêndios das frentes ele que apagava. E culminou na ofensiva em direção oeste, que acabou por tomar Berlim em maio de 1945. Esse é o T-34, né, a espinha dorsal das forças blindadas da União Soviética. E ele é mais ou menos uma encarnação de metal do Zhukov. Por quê? Porque é robusto, confiável, grande poder de fogo e muita mobilidade. É assim que o Zhukov se comportava no campo de batalha. Ele se especializou na tática de pinça, tá? Procurava atacar sempre em superioridade numérica contra os alemães e principalmente os soviéticos sempre abusaram no poder de fogo. Eles colocavam uma concentração de artilharia violenta para abrir a brecha contra os alemães. Lá pelo final da guerra, os alemães já sabiam mais ou menos que os russos iam usar essa tática e procuravam recuar no último minuto. Mas a superioridade numérica dos soviéticos já era tão grande, isso acabava não fazendo muita diferença para o resultado das operações, não. Bom, vamos falar sobre as características de comandante do Zhukov. Ele era impiedoso. Se alguém fizesse uma bobagem qualquer, principalmente covardia, ele não hesitava em fuzilar. Ele também sabia usar de maneira excepcional o aparato logístico do Exército Vermelho, de maneira que as tropas estavam bem supridas na frente de batalha. E lógico, como todo comandante militar eficiente, ele tinha uma determinação feroz e uma força de caráter à prova de tudo, né?